Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Professor, você é de um brilhantismo quase que inigualável, né? Você tem uma memória que eu juro pra você, eu nunca vi nada parecido. E aí, nós estávamos conversando através de mensagens eletrônicas, vulgo e-mails, nesses últimos dias, e eu pedi ao professor Milton Teixeira, como a gente normalmente usa efemérides aqui, a gente pega algumas datas importantes, seja de nascimento, de morte, de movimentos que aconteceram, populares e tal, ou no Brasil ou no mundo, para poder trazer, refrescar a memória, contar a história para os ouvintes. Eu estava assistindo, professor, um documentário esses dias, chamado Guerras do Brasil, se eu não estou errado. E além de tantos movimentos, como por exemplo do Quilombo dos Palmares e tantos outros que estavam sendo contados ali, eu estava vendo sobre a Guerra do Paraguai. Sim. Em determinado momento da Guerra do Paraguai, de tantas figuras citadas, falaram de General Osório, que foi importantíssimo na Guerra do Paraguai, que terminou dizimando com mais de 70% da população masculina do Paraguai. 2.600.000. Mil mortos, uma coisa louca, né? E aí eu pensei o seguinte, compartilhei com o professor, ele é sempre muito aberto a essas conversas. Eu falei, professor, que tal a gente começar a pegar nomes de pessoas que estão aí pelas ruas do Rio de Janeiro, do estado todo, e a gente quer a participação dos ouvintes, obviamente, mandando para cá suas dúvidas. Por exemplo, Praça General Osório. Você passa lá pela Praça General Osório em Ipanema, tem estação de metrô. Muitas vezes as pessoas passam pela praça, ou citam, ou vão até lá, por exemplo, numa estação de metrô, mas sequer sabem quem é General Osório. E por aí vai, tantos outros exemplos, nomes de rua, de avenidas, de prédios, do que você quiser, de cidades, de bairros. O professor Milton Teixeira já explicou o nome de bairros da Zona Oeste, por que se chamava Vila Valqueire. E é uma maravilha isso, porque a gente vai passando um pouco pela história do nosso Rio. Então, fiquem à vontade, ouvintes, a mandarem para cá suas sugestões. E aí eu acabei pedindo, então, para o professor abrir pela que eu tive ali na cabeça assistindo lá. Praça General Osório. Professor, quem foi General Osório? Manuel Luiz Osório foi Marquês de Herval, foi o patrono da cavalaria brasileira. Ele nasceu em Santo Antônio do Arroio, no Rio Grande do Sul, em 1808, e entrou para o Exército com 12 anos. Isso na época era comum. Caramba. Foi alferes com menos de 17, participou das campanhas do sul do Brasil, foi ferido. Depois esteve na guerra de Cisplatina, participou de batalhas de Sarandi, Rosário, esteve na campanha do Uruguai, mas ele aparece realmente na Guerra do Paraguai, onde ele chefiou as tropas brasileiras até 1867, quando o comando passa para o Duque de Caxias. Quando ele estava lá no Paraguai, ele venceu a maior batalha campal da América Latina, que foi a Batalha de Tuiuti, onde morreram 20 mil inimigos. Caramba. Em 1869, no início de 1869, ele é ferido na boca e ele é mandado para o Rio de Janeiro. Depois ele foi presidente do Conselho de Ministros, teve uma carreira política e ele morre em 1894, foi sepultado no mausoléu dele, que é o monumento ao General Osório, na Praça 15 de Novembro. Então ali ficou até 1994, quando então foi transferido para o Rio Grande do Sul. A Praça General Osório, por si só, tem uma história toda interessante. O nome de Praça General Osório foi inicialmente dado a uma praça no centro da cidade. Ah, é? Mas a 26 de abril de 1894 foi inaugurada Ipanema e ali tinha uma praça que tinha o nome de Praça Marechal Floriano. Esse nome Marechal Floriano, mudou em 1911, que passou para Cinelândia, e ali passou a se chamar Praça General Osório. E nesse ano chegou ao monumento mais antigo de Ipanema, transferido do convento da Ajuda, na Cinelândia, foi levado para lá um chafariz, feito por mestre Valentim, está lá até hoje, no meio da praça, de 1795, é o mais antigo monumento de Ipanema. Chafariz das Saracuras, que é um obelisco com uma bacia embaixo, onde tinha uns passarinhos de bronze. Parece que a última vez que eu estive lá, eles voaram todos.
e jorravam água numa tina embaixo, onde bebiam os cavalos. E tinha também umas tartarugas, parece que as tartarugas também, algumas delas correram fora. Então, esse é o monumento mais antigo. A praça ficou famosa por ser, logo se tornou um centro de vida. Em 1902 chegava o bonde elétrico ali, inaugurado pelo prefeito Pereira Passos. Em 1936 a praça vai ter o primeiro cinema do bairro Pirajá. Por essa época surge o primeiro grande bar dali, os Jangadeiros, que tinha a maior serpentina de chopp do Brasil. E o único bar no mundo que tinha como mascote um coelho. De vez em quando o cara soltava o coelho do meio do pessoal, dava assim, o pessoal pensava que estava vendo coisas, né, depois de beber tanto, né? Então, a gente que tinha ataque de loucura, achando que estava com delirium tremens. Tem várias anedotas sobre esse coelho. E essa praça, em épocas mais próximas de nós, ela sediou, a partir de 1968, a Feira Hippie, que voltou a funcionar semana passada, domingo passado. Ah, é? Voltou, domingo passado ela voltou a funcionar e eu vou estar nesse domingo nela. A Feira Hippie de Ipanema, que eu gosto muito. Ali eu mando emoldurar meus quadros e tudo mais, é muito bacana. E também nessa praça surgiu em 1965 a Banda de Ipanema, com seu chavão, Yolas Band Cris Belles, que não quer dizer absolutamente nada, mas deixou o pessoal da ditadura doido. E a Banda de Ipanema sempre homenageava uma figura importante, geralmente uma figura que tinha sido punida pela ditadura. Leila Diniz, Chico Buarque, assim, conforme a ditadura ia punindo, a figura era homenageada pela Banda de Ipanema, fundada por Ferdi Carneiro e Albino Pinheiro. Ambos agora estão dirigindo a banda já no céu, assim. Em 2009 foi inaugurada a estação do metrô General Osório, e agora tem um projeto, eu espero, não sei se vai sair, de fazer um estacionamento subterrâneo na praça, ou seja, vem mais obra por aí. Agora, você vê como é que pode, né? O professor Milton Teixeira, ele vai da história do personagem homenageado na praça, a história da praça, que saiu do centro e depois foi, né, o nome pelo menos do centro, e foi para a Zona Sul, até mesmo a história dos monumentos dentro da praça, como esse chafariz do mestre Valentim, o chafariz das Saracuras, que infelizmente ele está lá, como tantos outros no Rio de Janeiro, desligado, abandonado, e passa também pela região da praça, o bar do entorno, né, as histórias, por exemplo, da feira que tem ali, que voltou domingo passado. Por isso que é sempre um passeio realmente pela história. O professor, ele passeia, ele conta e vai passeando. Se você embarcar com ele, você fica junto, viajando, né, André? O que é muito interessante, que o professor Milton Teixeira, ele não é um historiador parado no tempo, né? Quer dizer, ele não é um historiador que está no seu gabinete, no seu escritório, na sua casa. Agora eu estou. Não, sim, mas estudando e vivendo do passado. Não, o professor Milton Teixeira é um historiador em movimento, né? Ele está inserido na cidade. Daí porque os passeios que ele promove conosco, tanto os físicos, logo voltarão, quanto os virtuais de grande sucesso, são sucessos que são orgânicos. O professor Milton Teixeira fala da Praça General Osório porque conhece a Praça General Osório, porque frequenta a Praça General Osório. Então isso é muito legal e humaniza, né? A história está sendo feita, né? Como bem diz aí o nosso amigo, o Andreasa, a história está sendo feita, né? Então ela está ocorrendo hoje. Provavelmente o pessoal da Band sequer anunciou que a feira de hippie recomeçou e nenhuma emissora falou isso. É uma oportunidade. Aí pega, deixa aí, joga no ar, já está no ar. Furo rede de a feira hippie está funcionando. É isso aí. É isso aí. Professor ainda traz informação. Isso. Professor, vamos então fazer o seguinte, para a semana que vem um ouvinte sugere para a gente algum outro ponto do Rio de Janeiro. Que mais tem a sugestão. Olha aí, Perfeito. Que legal. Eu tinha certeza disso. O professor vai trazer... Manda para mim. Pode deixar, E a professor. semana que vem, sexta-feira que vem, teremos nosso passeio virtual. Opa. Pelas praças do Rio de Janeiro. Pelas praças? Sim, praças e parques e jardins. Muito legal. Sugestão de várias pessoas. Vamos passear pelas praças, parques e jardins do Rio. Eu vou desde que essa terra aqui era abandonada, só andava vagabundo, ladrão, assaltante, até a época moderna, que mudou um pouco.
Então, tá certo, mudou professor. bastante. Mas você tem praças lindas, a história do Parque do Flamengo, que é interessantíssima, a Praça 15, a primeira de nossas praças, a Praça Sans Penha, que tem uma história curiosíssima, era o jardim do desembargador Isidro. Então, tem N coisas assim. Isso vai ser sexta-feira que vem, dia 31, ao meio-dia. E ele vai aproveitar e falar da Sanspen aqui semana que vem no quadro também, na coluna do professor Milton Posso Teixeira. falar, sem problema, sem problema. Fechado. Também é outro lugar que eu frequento, só que eu frequentava quando tinha os cinemas. Porra, lá tinha 12 foram cinemas, 2 a mais que na Cinelândia. Hoje não tem nenhum. Que loucura. Uma Se você pena, né? quiser Como entrar a no Cinelândia. cinema, vai entrar na igreja ou numa farmácia. A Cinelândia só sobrou o Odeon, né? Cine Odeon. Mesmo assim, subsidiado. É. Então, agora, a Praça Sanspenha, a Praça Sanspenha tinha confeitaria Ipanema, tinha o Café Palheta, acabou tudo, foi uma destruição completa. E lá verdade. nessa E o praça... chafariz também, tinha o chafariz lá no centro que também estava abandonado, né, professor? Oi? Tinha um chafariz no centro da Praça Sanspenha também, não tinha? Sim, aquele chafariz foi criado em 46, o carioca gozador, como chamava aquilo de bidê de Dona Santinha. Dona Santinha era a primeira dama do país, era uma senhora muito obesa, né? Então diziam que era o bidê dela. Aí a única praça que eu conheço que tem um monumento a um radialista de grande monumento ao radioginasta. Que legal. Olha, não Está sabia lá que tinha esse o monumento, Oswaldo né? Diniz Guimarães, que durante 50 anos até apresentava na Rádio Globo o programa de radioginástica. Que, aliás, é uma coisa que precisava voltar, viu? Já que a academia teve fechada, você tinha programa de ginástica pelo rádio. Eu cheguei a pegar. Tinham várias rádios que tinham isso. Eu não sei se o pessoal em verdade. casa cumpria. Querido professor, bom fim de semana. Igualmente, você. Um Um abraço. abraço, professor.